Olá, está começando o Conexão USP e hoje vamos discutir um tema que está literalmente no ar. Vamos falar da grave crise climática que o Brasil e o mundo enfrentam. Temperaturas recordes, fogo para todo lado, nuvens de fumaça que encobrem o céu e eventos climáticos extremos. Será que o mundo como conhecemos corre o risco de acabar? Para falar desse tema tão importante, estamos conectados aqui com o cientista Carlos Nobre, referência mundial em estudos sobre mudanças climáticas. Professor, primeiro, muito obrigado pela participação do senhor, por o senhor ter aceito bater esse papo comigo hoje. Grande satisfação, meu prazer. Bom, professor, antes da gente começar esse bate-papo, eu queria falar um pouquinho do extenso currículo do senhor, destacando alguns pontos aqui. O cientista fez praticamente toda a sua carreira no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde aposentou-se em 2012. Desde então atua como cientista sênior no Instituto de Estudos Avançados aqui da USP. Fez parte do time que ganhou o Prêmio Nobel em 2007, justamente falando da questão climática. E recentemente tornou-se guardião planetário, o primeiro brasileiro a integrar esse grupo. Bom, professor, já peço desculpa para o senhor, o currículo é muito extenso, eu sei que eu devo ter deixado muita coisa de fora aí, né? Mas queria partir dessa questão de guardião planetário, professor. Quando eu li isso, parecia aquelas coisas de filme de fim de mundo, aqueles filmes de ficção científica, apocalíptico. E queria perguntar para o senhor, começar perguntando isso para o senhor, professor. O mundo, professor, corre o risco de acabar do jeito que a gente está indo? Olha, esse grupo foi formado mais ou menos mais de um ano atrás. Ele tem mais ou menos 20 pessoas hoje, poucos cientistas, 3 jovens mulheres líderes indígenas, uma da África e 2 da América Central. Tem ex-presidentes, ex-políticos, ex-presidente da Colômbia, do México, da Irlanda. Tem também o setor empresarial. Então, esse é um pouco um grupo completo, né? Não é só de cientistas. E, de fato, esse grupo foi criado em função da emergência climática que nós vivemos no mundo inteiro. Então, quase que entre aspas, assim, uma forças desarmadas, mas para salvar o planeta, né? Guardiões planetários. É mais para mostrar o risco que o planeta está correndo e, quão atrasado nós estamos na busca de salvar o planeta. Então, esse grupo foi formado para trazer todos os setores, o setor econômico, o setor político, o setor científico e também essas jovens indígenas, líderes indígenas, para mostrar uma coisa muito importante, que nós, por século, para não dizer milênio, ignoramos o conhecimento dos povos indígenas. Nas Américas, séculos, né, desde que eles chegaram aqui 500 anos atrás, nós ignoramos. E é muito importante demonstrar que, para salvar o planeta, é essencial aprender com todas essas comunidades que eles vivem. Por exemplo, nas Américas, eles começaram a chegar lá pelo Alasca, América do Norte, cerca de 20 mil anos, chegaram aqui na América do Sul 14 mil anos atrás, e sempre mantiveram todos os ecossistemas, nunca geraram nenhuma crise ambiental, climática, hidrológica, de saúde, nada. Então, é isso. Esse é os guardiões planetários, o reconhecimento que os indígenas sempre foram guardiões planetários. Entendi. Combinar, né, professor, esse saber antológico dos indígenas, né, desses povos originários, né, com as nossas tecnologias atuais, né, diante desse cenário tão grave que a gente vive, né, professor? Professor, eu vi uma entrevista recente do senhor, o senhor falando de sexta extinção. Essa sexta extinção, ela corre risco de acontecer mesmo? E seria o homem o grande agente dessa sexta extinção? Sim, essa seria a primeira extinção. As outras todas foram fenômenos tectônicos, vulcões, e também, 63 milhões de anos atrás, a quinta extinção, um super asteroide que caiu ali onde é o Golfo do México hoje, e gerou uma perturbação na atmosfera. Todas foram fenômenos
nem, obviamente, existiam seres humanos 60 milhões de anos atrás. Nós surgimos 250 milhões de anos atrás, Homo sapiens, e os nossos antepassados, Homo erectus, cerca de 2 a 3 milhões de anos atrás. Então, essa seria a primeira vez que uma espécie, que as outras extinções foram causadas por esses fenômenos tectônicos, perturbações da atmosfera de grande escala, mas essa seria a primeira vez que uma espécie gera uma extinção das demais espécies. Por quê? Se a gente continuar aquecendo o planeta e chegar no próximo século com a temperatura acima de 4 graus, 5 graus, 6 graus, e podemos até chegar na metade do próximo século com cerca de 8 graus, se nós não conseguirmos impedir o aquecimento global, aí sim, esse é um planeta tão diferente que ele levará, sim, à extinção de um grande número, pelo menos aí uns 60% de todas as espécies. Quer dizer, dá um exemplo simples. Os oceanos nunca estiveram tão quentes como nos últimos, agora, 2023, 2024. Eles estão levando a um perigosíssimo branqueamento dos corais em todo o mundo. Principalmente lá na Austrália, tem 2.300 quilômetros, a maior área de recife de corais do mundo, mas aqui mesmo na costa do Nordeste, da Bahia, do Alagoas, que é o que a gente chama assim, é o branqueamento. Quando os corais começam a ficar branqueados, eles estão caminhando para a sua extinção, para morrer para a sua extinção. Os recifes de corais abrigam 18% a 25% de toda a biodiversidade dos oceanos, aquática dos oceanos. Então, só para mostrar por que a gente diz, se a temperatura ficar muito, se ela passar muito de 2 graus, já extingue os corais. Se ela passar de 4, 6, 8 graus, ela vai extinguir 60% de todas as espécies que nunca evoluíram com um planeta tão quente. Professor, aqui na região de Bauru, não sei se o senhor conhece, mas é uma região que tem bastante cerrado ainda. A cidade ela é cercada pelo cerrado. E sempre que tem eleições, como a gente está vivendo agora, uma das pautas é o destravamento da cidade para a cidade crescer, destravar a cidade justamente desmatando esse cerrado. O cerrado é um bioma ameaçado, professor? Olha, o cerrado, não essa parte no estado de São Paulo, mas a parte no Brasil central, centro-oeste do Brasil, ele está já muito ameaçado. Muito ameaçado. Por quê? Porque a estação seca, que no cerrado como um todo sempre foi muito mais longa, aqui em São Paulo é um pouco diferente. A estação seca é mais curta, por isso que se sempre manteve na maior parte do estado de São Paulo a Mata Atlântica, que precisa de estação seca mais curta, mas aí, nessa região que ainda tem cerrado, foi uma questão mais de uma adaptação do solo. A Mata Atlântica, o solo absorve uma grande quantidade de água, então quando chove muito na estação chuvosa, fica aquela água que abastece as árvores na estação seca. Essa parte aí, nós temos cerrado no estado de São Paulo, um pouco diferente. Os solos absorvem menos água, então fica uma estação seca mais longa. Estação seca mais longa é o tipo de vegetação adaptada, com isso é cerrado. O cerrado começou a nascer na América do Sul há 40 milhões de anos, quando os Andes começaram a se elevar. Antes dos Andes, Sudeste e o Centro-Oeste eram semiáridos. E agora, depois, surgiram os biomas, né, o Cerrado e, mais perto aqui, a Mata Atlântica, que precisa de mais água no solo, a estação seca muito curta. Então, mas lá no Brasil Centro-Oeste, no Brasil Central, o Cerrado já está ficando, lá no Cerrado, a estação seca já está ficando quase um mês mais longa. Por causa do desmatamento do Cerrado, já foi desmatado mais de 50% de todo o Cerrado, substituído por pecuária, por soja, e também, quando se colhe a soja, deixa lá todo aquele resto ali, isso não tem evaporação, para a evaporação. O Cerrado também evapora bastante água, e com isso você aumenta bastante a temperatura,
Tem lugares ali no Cerrado que já a temperatura já aumentou 2,5 graus por causa dessa mudança na vegetação. Então, o que está acontecendo? Quando a gente vai lá na Caatinga, no Nordeste, a Caatinga já invadiu 200 mil quilômetros quadrados do Cerrado, na costa oeste da Bahia, Pernambuco, Maranhão e Piauí. A Caatinga está invadindo. Então, os estudos mostram que sim, continuar o aquecimento global e continuar o desmatamento do Cerrado, boa parte do Cerrado, não a parte do estado de São Paulo, mas boa parte, mais de 50% do Cerrado no centro-oeste, vai se degradar em um sistema de vegetação tipo Caatinga, né? Um clima semiárido. Então, também, além da Amazônia, a Caatinga também, norte da Bahia, chuva diminuiu bastante nas últimas décadas, ali já está chovendo quase um tipo de clima de semideserto. No Brasil corre esses inúmeros riscos. Então, realmente, nós temos que preservar todos os biomas e restaurar uma grande parte, porque restaurando os biomas diminui sim o risco de sumirem. Professor, o senhor citou um ponto que eu acho bastante interessante a gente conversar, porque o senhor falou da questão da pecuária, né? Esses desmatamentos que tem e tudo mais. E até a gente estava conversando aqui na redação, antes desse bate-papo com o senhor, sobre a questão do paradoxo entre as ações individuais que a gente tem e essas grandes ações. Por exemplo, a nossa produtora aqui estava até falando que, tipo, ela se sente culpada de tomar um banho de mais de 7 minutos. Como se isso fosse ajudar muito na questão climática. Então, essas pequenas ações individuais, vim trabalhar de bicicleta. Mas, professor, a questão não é tão mais ampla. Então, o que eu posso fazer como indivíduo para ajudar nessa causa, mas sendo que o problema é tão mais amplo, é tão mais de políticas públicas, de mudança de legislação, de fiscalização. Como que é esse paradoxo? O que eu posso fazer, agora simplificando, o que eu posso fazer como indivíduo para auxiliar de fato nessa questão climática, professor? A tua colega está totalmente com razão. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12 da ONU chama consumo e produção responsável e sustentável. Quando a gente só pensa na produção sustentável e responsável, então nós estamos imaginando que todos os setores que causam a crise climática, mais de 70% das emissões dos gases de efeito estufa é queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, o desmatamento, a emissão da agricultura, principalmente da pecuária. A gente pensa que só os produtores são responsáveis, isso não tem funcionado. Isso não tem funcionado. Tanto é que nós sempre estamos tendo aumento das emissões. 2022 bateu recorde, 2023 subiu um pouco mais de 1%, continuam altas em 2024, principalmente pela instabilidade que a guerra da Rússia na Ucrânia e de Israel na faixa de Gaza, e agora, infelizmente, no Líbano. Então, isso gera uma instabilidade política mundial e até muito compromisso que países aí na Europa, na Ásia, do Oriente Médio, tinham se comprometido com reduzir a queima de combustíveis fósseis, isso diminuiu. Então, nós estamos correndo um risco muito grande. Então, o consumidor é quase que, hoje, eu não tenho a menor dúvida, o consumidor é o principal que vai buscar soluções. Como? Vou dar um exemplo. Por exemplo, agora eu moro num apartamento, não controlo mais a eletricidade aqui, mas morava em residência, tinha tudo renovável, tinha o aquecedor da água com energia solar. Então, diminui demais o consumo de energia da rede elétrica, etc., etc. E esse é um ponto. Eu acho que na questão do transporte, sim, vamos dizer assim, usar muito transporte pessoal é muito importante. Faz muito bem para a saúde, bicicletas, mas pode andar de bicicleta elétrica, patinete elétrico, tudo isso. Eu acabei de voltar da semana do clima lá em Nova York, fiquei muito bem impressionado por, acho que dezenas e dezenas de milhares de pessoas que eu vi lá com bicicleta elétrica, patinete,
elétrico. Então, e se você usa uma energia renovável para bicicleta elétrica, patinete elétrico, pronto, você não está emitindo nada. Agora, se você tem ainda um veículo que precisa de combustível, pode também usar bioetanol. E vão começar a desenvolver vários outros biocombustíveis. O etanol, o bioetanol, ele emite, para produzir a mesma quantidade de combustível para se deslocar com a gasolina, ele emite na faixa de uns 10, 12% só de gás de efeito de estufa. Então, e pode até diminuir, tem um monte de estudos aí no interior de São Paulo, tenho certeza, aí também na USP, que vão nessa linha de otimizar muito a produção do bioetanol e de outros biocombustíveis e vai diminuir ainda mais. Então, esse é um. E, então, essas são atividades. E aí vamos dizer outro desafio que, infelizmente, os brasileiros estão tomando muito pouca atitude, que é 75% das nossas emissões lá atrás, em 2022, foram 50% de desmatamento, principalmente da Amazônia e do Cerrado, e 25% emissões na agricultura, principalmente da pecuária. Se a gente pegar o boi, ele responde por 55% das emissões, que é a emissão direta do boi. O boi tem fermentação entérica no rumen, né, ruminante, e a rota metano. O metano é um super gás, 30 vezes mais poderoso que o gás carbônico para absorver a radiação térmica. E, então, quando a gente olha na Amazônia, 90% do primeiro desmatamento é para a pecuária. Quando a gente olha historicamente no Cerrado, também cerca de 80% eram para a pecuária, agora aumentou muito para a produção da soja. Mas a soja, de novo, o Brasil é o maior produtor de soja, o Brasil tem 300 mil quilômetros quadrados, mais que o estado de São Paulo, em soja, em todo o Brasil, inclusive no estado de São Paulo, e quase toda essa produção de soja para quê? Alimentar animal. O Brasil exporta o maior exportador de soja para a Europa, para a China, é o alimento de animal. De novo, grande parte alimenta ruminantes que emitem metano. Então, aí tem uma coisa que o brasileiro já devia ter feito, que é o seguinte: hoje, várias universidades, inclusive a USP, a Embrapa, elas já vêm há décadas desenvolvendo a chamada agricultura regenerativa, a pecuária regenerativa. A pecuária regenerativa, ela diminui muito a área. Se a gente tivesse, nós temos 1,7 milhões de quilômetros quadrados de pastagem no Brasil. Se a gente caminhasse para a pecuária regenerativa, nós produziríamos mais carne do que se produz hoje, com 50% dessa área. Por exemplo, a pecuária regenerativa, ela tem 2 a 4 vezes mais cabeças de gado por hectare que a média da pecuária brasileira. E ela é feita de uma maneira que faz o solo ir absorvendo carbono. Então, você também tem maneiras de dar tratamento do boi para as vacas e diminui a emissão de metano. Quando você faz tudo isso, diminui demais a emissão. Mas, professor, o que falta para isso? Se está sendo desenvolvido, o que falta para isso? Não, mas deixa eu te falar. Isso já existe. Certo. Já existe. E o preço dessa carne, a pecuária regenerativa, ela é mais produtiva, ela usa uma área menor, ela é mais produtiva, o preço é o mesmo, não aumenta, e já tem vários frigoríficos no Brasil que vendem essa carne. Vários. Mas o consumidor brasileiro ainda não acordou para isso. O consumidor, nós somos o terceiro país que mais consome carne bovina per capita do mundo. Primeiro, o Uruguai, segundo, a Argentina, nós somos o terceiro. Se o consumidor de carne falar, não, agora eu exijo comprar, é o preço mesmo. Eu vou só comprar a carne da pecuária regenerativa com muito menos emissões, pronto, todos os pecuaristas vão nessa direção, porque a transição de tirar uma fazenda de pecuária normal, que emite muito, para a pecuária regenerativa, leva 3 anos só. Inúmeros bancos, o BNDES financia com juros baixíssimos essa transição. A velocidade está muito lenta. Quando o Brasil lançou o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, aprovado pelo Congresso em 2010, e que colocou uma meta da agricultura brasileira até 2020, uma grande redução das emissões, não. As emissões continuaram a aumentar. Elas diminuíram um pouco a taxa de aumento, mas continuaram a aumentar. E aí,
aquilo que eu falei, a pecuária regenerativa, ela é 2 a 4 vezes mais produtiva e é mais lucrativa também. Usa menos da metade da área. E aí, pega 2010 até agora, 14 anos, com o financiamento do parte do Plano Safra, lá o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que foi bancos financiando como o BNDES, com juros baixíssimos, só 11% das fazendas pecuárias migraram para esse sistema. Então, é isso que eu quero dizer. Então, está tudo ali para ajudar o pecuarista a mudar. Está indo muito lento. O consumidor, por favor, a prática da ODS 12, consumo responsável. Quando o consumidor, eu dei o exemplo aqui da pecuária, que isso é o que mais emite do Brasil, mas é tudo. Quando a gente não mais utilizar veículos a combustíveis fósseis, principalmente, por exemplo, se o brasileiro fosse responsável e soubesse, vocês da universidade, por favor, comuniquem, né? Um colega de vocês da Universidade de São Paulo, o maior cientista de saúde do Brasil, o professor Paulo Saldiva, vem fazendo aqueles belíssimos estudos há décadas, que ele mostra quanto que a queima de combustíveis fósseis, no caso do diesel, dos ônibus, dos caminhões, gera micropartículas, sulfatos, que geram um número enorme de mortes em São Paulo, a cidade mais poluída do Brasil. Os paulistanos têm 2 anos menos de expectativa de vida de pessoas que não vivem em lugar assim poluído como São Paulo. Então, só estou dando um exemplo que também migrar para transportes com veículos elétricos, como ônibus, caminhões, aí o Brasil já começa a fazer a primeira fábrica de hidrogênio verde lá no Ceará. Em menos de uma década, hidrogênio verde vai ser o combustível para caminhões, até mesmo para ônibus, mas ônibus elétricos já existem. Então, é esse o caminho, nós estamos indo muito lento. Mas tudo isso é possível e, hoje, economicamente, tudo isso é viável. Professor, o senhor citou essa questão do discurso há décadas, né? O senhor também tem um discurso há décadas sobre a questão da Amazônia, né? Que precisa ser freada essa exploração predatória da Amazônia, né? E hoje usa-se muito o termo floresta em pé. Queria que o senhor falasse um pouco desse termo, o que significa essa floresta em pé e se essa é realmente a saída para a Amazônia. Olha, essa é a saída obrigatória para a Amazônia para ontem, mas não é só para a Amazônia. O Brasil evoluiu, principalmente desde que os Andes começaram a se formar, as montanhas se elevaram, começando 40 milhões de anos atrás, chegaram nessa altura, aos 5 a 7 milhões de anos, evoluíram os ecossistemas com a maior biodiversidade do planeta. Floresta amazônica, Mata Atlântica, estepe savânica, Caatinga, savana tropical, o Cerrado e o Pantanal também, é um tipo de cerrado, mas com toda aquela água, então é a área alagada maior do mundo, e também o Pampa, no Rio Grande do Sul, a maior biodiversidade do planeta. Quanto que a gente usa, nós, da biodiversidade do planeta? Quase nada. Quase nada. Alguns produtos a gente sempre usou, como a mandioca, mas é quase nada. Então, te dá o dado. A carne bovina vendida lá na portaria da fazenda pecuária é 6% do PIB brasileiro. Todos os produtos da nossa biodiversidade, não só da Amazônia, de toda a biodiversidade, o primeiro produto é a mandioca, o segundo é o açaí, cacau, castanha, todos os produtos, 0,3% a 0,4%. Um produto, carne bovina, 15, 20 vezes mais que toda a economia. Então, esse vem o grande desafio. Então, floresta em pé. Como a Amazônia está muito próximo do ponto de não retorno, todo o sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, a estação seca já está 4 a 5 semanas mais longa em 40 anos, 1 semana por década. Se passarem mais 2, 3 décadas, ela chega a 6 meses. Esse é o envelope climático da savana tropical do Cerrado. A Caatinga, uma parte lá está ficando semidesértico, o norte da Bahia. A Caatinga está invadindo todo o Cerrado, 200 mil quilômetros nas últimas décadas. Então, a Mata Atlântica ainda não está sofrendo demais isso, mas pode vir a sofrer também. Então, o Brasil tem a maior biodiversidade
Então, quando a gente fala floresta em pé, lógico, na Amazônia é salvar. Nós temos que zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, e temos, como já começamos, a fazer grandes projetos de restauração florestal. O Brasil lançou na COP28 o Arco da Restauração. Eu que levei essa ideia para o BNDES, eu sou membro do Conselho de Administração do BNDES. O BNDES aprovou e está agora buscando financiamento, não é pequeno, mas é possível, 40 bilhões de dólares para restaurar 240 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do estado de São Paulo, com florestas na Amazônia, só espécies nativas, e isso para evitar o ponto do retorno da Amazônia. Mas é floresta em pé. Então, é isso. Nós temos que desenvolver uma nova bioeconomia baseada na sociobiodiversidade. É aquilo que eu falei. Todos os produtos da nossa biodiversidade, 0,3%, 0,4% do PIB. E outra coisa, as cooperativas na Amazônia, até no Cerrado, na Caatinga, e até algumas já existem na Mata Atlântica, elas têm um valor econômico muito maior do que a pecuária. Então, esse é uma nova socioeconomia de floresta em pé, todos os biomas brasileiros. O senhor citou o Pantanal. Vou fazer duas perguntas para o senhor relativa à água. O senhor citou o Pantanal. Recentemente, a ministra Marina, ela deu uma entrevista falando que 2100, se eu não me engano, o Pantanal deve secar. Se continuar do jeito que está, 2100 o Pantanal seca. Queria perguntar para o senhor acha que essa previsão dela é otimista, pessimista? E também perguntar sobre a questão da água. Aqui em Bauru a gente tem um problema crítico enorme por conta da água. Falta muita água aqui. Mas queria perguntar de maneira geral, a água é um bem mesmo que pode acabar, professor? As mudanças climáticas, que é, infelizmente, essa soma do aquecimento global que nós estamos causando, jogando esses gases todos, e também da mudança da Terra, né? A gente até vê regularmente agora programas na televisão que mostram aqueles fazendeiros do estado de São Paulo, de várias partes do Brasil, que descobriram uma coisa óbvia. Eles vão e restauram floresta, às vezes nas serras e tal, e eles falam, olha que maravilha, agora aquele riachinho ali, que abastecia aqui, até a irrigação das minhas, agora eles não secam mais na estação seca. Eles fizeram uma ignorância de tirar tudo e substituir por pastagem ou por outras culturas. Eles tiraram uma evolução ecológica de milhões e milhões de anos, que é, quando você tem a floresta, por exemplo, a Mata Atlântica, mesmo o Cerrado, você tem muita chuva na estação chuvosa, e aquela água desce, fica no solo, e uma evolução ecológica belíssima faz a água ir saindo devagarzinho para os riachos. E pronto, você tem o riacho funcionando o ano todo, não tem mega inundações, porque a água é retida. Então, isso é uma evolução ecológica de milhões e milhões de anos, que nós, quando tiramos toda a vegetação, a gente destruiu. Então, isso sim, lógico, esse é um aspecto. O outro é mudanças climáticas estão gerando todos os eventos extremos, batendo recordes. Pela primeira vez em 120 mil anos, a temperatura atingiu 1,5 graus mais quente em relação a antes do aquecimento global, ali a média de 850 e 900. Pela primeira vez desde junho do ano passado, globalmente ela está 1,5 graus mais quente. Já são quase 15 meses mais quente, está muito preocupante. Se ela não baixar mais, se ela continuar subindo rápido como ela subiu de 2022 para 2023, e aí a ciência já sabe há décadas. Nesse tipo de temperatura, Amazônia, Cerrado, uma parte do Sudeste, grande parte do estado de São Paulo, ficam na região mais seca. Então, vai diminuir bastante a água nessas áreas todas. No sul, aumenta até as chuvas, mas não significa que possa não ter secas recordes. Mesmo lá, vão acontecer secas recordes do mesmo jeito. Nesses lugares que vai ter menos chuva, menos água, vão acontecer eventos de chuva, com chuva gigantesca. Por exemplo, o ano passado, fevereiro, aqui no litoral norte de São Paulo, São Sebastião, tivemos 600 milímetros de chuva em 9 horas. Foi a segunda maior chuva da história, tivemos 900 milímetros em 24 horas em Angra dos Reis, em 2021. Então, é só para dizer, todos esses eventos extremos acontecem.
Mas, de modo geral, toda a maior parte do Brasil vai ter bem menos água. Então, é isso, realmente, mas são os dois fatores que eu falei. Um é aquecimento global, e o outro é quando a gente desmatou tudo, substituiu. Então, quando tem a estação chuvosa e chove bastante, nada fica ali no solo, tudo vai para os rios, causa inundações, etc. Mas depois a água vai embora. Vai embora, e aí quando chega a estação seca, não tem mais água. Então, esses são os dois fatores aí que a gente fala, eles interagem sinergisticamente, né? São os dois fatores. E a previsão da Marina para o Pantanal, professor? Então, a previsão, lógico, ela se baseia em estudos científicos, né? E ela está correta na previsão, porque é o seguinte, aquilo que eu já até falei, havendo aquecimento global, mudanças climáticas, e junto com o desmatamento, na Amazônia, no Cerrado, o que acontece? Já estão diminuindo as chuvas. Estação seca no Cerrado e na Amazônia, naquela região que joga uma boa parte da água na bacia do rio Paraguai, do Alto Paraguai, aí a água já está diminuindo a chuva. Então já tem menos água, por isso que a área alagada do Pantanal já diminuiu mais de 30% nas últimas décadas. E se a Amazônia continuar desaparecendo, vai diminuir 30% a 40% a água da Amazônia. Diminui os rios voadores, o transporte de vapor d'água da Amazônia para o sul. Vai diminuir a chuva em cima do Pantanal, em cima do Cerrado. Então, infelizmente, esse prognóstico, se a gente continuar com o aquecimento global e com os desmatamentos, se a temperatura chegar no final do século mais de 3 graus, de fato, é aquilo que eu falei. A Amazônia tem 50%, 70% vai virar um ecossistema do céu aberto super degradado. Boa parte, mais de 50% do Cerrado, vai virar semiárido. Uma grande parte da Caatinga vai virar semideserto. E a ministra Marina está certa, não haverá nem mais água para manter a área alagada do Pantanal, o Pantanal da Paz. Professor, a gente está caminhando aqui para o final. Queria perguntar para o senhor sobre a comunidade científica mesmo, da qual o senhor faz parte. Na pandemia, a gente viu os cientistas se unindo como nunca se uniram antes contra um vírus, né? Contra o novo coronavírus ali, para encontrar vacinas, mapear o genoma desse vírus e tudo mais. Dá para fazer isso com a questão climática, para encontrar saídas para a questão climática, professor? Olha, essa sua pergunta é a mais importante, porque, por coincidência, eu tenho dito isso nas minhas palestras. Aí eu falo assim, o que a gente não enxerga? O que nós estamos fazendo com o planeta é uma mega pandemia. E aí eu explico. A ciência biológica, a ciência da saúde, detectou aquele coronavírus, o SARS-CoV-2, em novembro, dezembro de 2019. Ali, detectou aquele vírus naquela cidade chinesa. E percebeu que aquele vírus era transmitido de humano para humano. E logo ali, as primeiras pessoas internadas naqueles hospitais ali daquela cidade chinesa, em janeiro, fevereiro, mostrou risco. E os estudos científicos falaram, nossa, com o fato que hoje o mundo inteiro se comunica, né? Ninguém fica no mesmo lugar, transporte, todo mundo vai de avião, trem, de ônibus, etc. Globalmente. Não tem como conter, né? Não tem como conter o foco. Não tem como conter. Então, a Organização Mundial de Saúde, a ciência, em meses, olha que coisa, em 4 meses, a ciência mostrou que aquilo viraria uma pandemia. Em março, meados de março, a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia. E aí, todos os países aceitaram aquele risco. Os países todos decretaram, em inglês, né, que fala lockdown. Todo mundo ficou em casa. Todo mundo começou a usar máscara. Foi a primeira vez na história do Brasil que todo mundo passou a usar máscara. Antes se usava máscara para poluição, para alguma coisa. Primeira vez. E o Brasil foi um dos países com o maior número de pessoas usando máscara. Foi a vez que mais rapidamente se
desenvolveu uma vacina, se desenvolveram vários tipos de vacina, mas 10 meses depois, pronto, em novembro de 2020, já tinha a vacina. Então, olha que coisa fantástica da ciência. A ciência mostra o risco, um órgão global, a Organização Mundial de Saúde, fala, isso é pandemia, é um risco enorme, ela mata. E todo mundo, o mundo inteiro, todos os países, teve país lá como Nova Zelândia, que proibiu qualquer pessoa de entrar na Nova Zelândia. Quer dizer, foi uma coisa, assim, fantástica. E por isso que o número oficial de mortos aí é 17, 18 milhões até e começo de 2022. Esse número talvez possa ter passado 25 milhões. Mas olha só, se não tem a vacina, e se as pessoas fossem céticas, como elas são, muitas com mudança climática, passaram de 100 milhões de mortos. Então, é só para dar um exemplo, por que é tão boa a sua pergunta? Por que a Convenção Climática, por que o IPCC, que é a ciência equivalente à ciência aí, da Organização Mundial de Saúde, por que vem dizendo o risco do planeta entrar num ecocídio há tantas décadas e ninguém tomou essa atitude que nós tomamos em 2020, 2021 até meados de 2022. Então, eu acho que isso é um erro que nós estamos fazendo, porque também, se nós tivermos as mudanças climáticas, existe um gigantesco risco de degradar todos os biomas tropicais, como a Amazônia, e aí nós vamos ter 1 a 2 pandemias por década. Estudos científicos mostram isso. Veja aí, pela primeira vez na história, desde que os europeus chegaram aqui 500 anos atrás, agora surge a primeira epidemia de um vírus da Amazônia, Oropouche, o vírus do Oropouche. O Fiocruz, Evandro Chagas, lá de Belém, já monitoraram, mapearam mais de 30 zoonoses. Zoonose é quando um vírus, ele passa para algum animal, roedor, primata, etc., aves, morcegos, tal, e aquele vírus, ele pode ser prejudicial para a nossa saúde. E já mapearam mais de 30 coronavírus, cantavírus, arenavírus, nunca tinha virado epidemia. Agora esse Oropouche virou, já são mais que um inseto que transmite a preguiça do macaco, que ele pega lá deles e dá uma mordida na gente e passa para a gente, já tem mais de 14 mil casos no Brasil, é a primeira vez. Então isso mostra também o risco que o aquecimento global faz, porque a perturbação que a gente faz das florestas tropicais vai gerar isso aí que a ciência mostra, 1 a 2 pandemias desse nível aí da Covid por década. Então, é só para dizer, realmente, a gente teria que aprender com a Covid. A emergência climática, ela traz todos os riscos, até para um ecocídio do planeta como um todo, até para chegar à 6ª extinção de espécies. Mas nós não estamos tomando as atitudes que nós, felizmente, tomamos na Covid. Seria, por exemplo, do mesmo jeito que é lockdown e máscara, a jato parar as emissões dos gases de efeito estufa. Entenderam? A gente, no dia seguinte que a Organização Mundial de Saúde falou do negócio, o governo brasileiro, não o governo federal, que era negacionista, mas os governos estaduais, o Superior Tribunal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele deu uma regra que era para fazer tudo isso, obrigou todos os governadores a fazer, todos fizeram. Então, sabe, aquilo foi em semanas, tudo aquilo aconteceu. Na emergência climática, a ciência está mostrando todo o risco e a transição está muito bem. Professor, para a gente finalizar, 2 perguntas bem fáceis para o senhor, tá? É possível reverter esse quadro que a gente está vivendo e como fazer isso? Olha, aqui já não é mais a questão se é possível. A questão é obrigado. Senão nós vamos levar um ecocídio. Para isso, nós temos que fazer o quê? Em primeiro lugar, rapidamente diminuir e zerar as emissões. As COPs colocavam a meta de zerar as emissões líquidas em 2050. Não. Nós já estamos atingindo quase 1,5 graus. Nós temos que zerar as emissões muito antes de 2050. É possível? Sim. Já tem energias renováveis, nós podemos realmente reduzir também o consumo de energia, o consumo responsável, tudo isso é possível, temos que dar escala global.
Os países têm que pôr políticas, setores econômicos. A indústria fóssil no mundo é 16% do PIB. Precisa rapidamente fazer essa transição, precisa ser uma decisão muito, mas é possível, uma rápida transição, se a gente zerar as emissões, talvez até 2040, todas as emissões, e aí, ao mesmo tempo, nós vamos criar gigantescos projetos de restauração florestal que protege a biodiversidade, diminui o risco de epidemias, pandemias, e para fazer essa nova economia que nós conversamos aqui, nosso produto da biodiversidade, aí, estudos nossos, nós precisamos restaurar 6 a 7 milhões de quilômetros quadrados em todo o planeta, florestas tropicais que crescem muito rápido, florestas de latitudes altas que crescem devagar, mas a gente vai retirar aí 6 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano, isso por mais de 100 anos. Isso faria a temperatura não passar para sempre de 1,5 graus. Infelizmente, ela vai passar de 1,5 graus. Mas até ela chegar a 2 graus é muito arriscado. Então, sim, é possível, sim. Tecnologias existem, precisa ter uma vontade das populações. Não podemos mais eleger negacionistas, vamos não eleger mais extrema direita e extrema esquerda populista. Por favor, vamos só eleger independente da ideologia direita, centro-esquerda, mas só aqueles que estão muito preocupados que nós temos que vencer essa emergência, o maior desafio que a humanidade enfrenta. Professor, queria agradecer ao senhor essa aula que o senhor deu aqui. Muito obrigado, professor, muito obrigado e boa sorte aí para todos nós, né? Eu que agradeço e olha, a Universidade de São Paulo, hein? Super responsabilidade aí. Busquem soluções, busquem formar todos os jovens estudantes de vocês, graduação, pós-graduação, porque essa geração é a geração que vai sofrer, por exemplo, 10 vezes mais ondas de calor do que a minha geração. Então, por favor, que todos vocês, os mais jovens, os estudantes jovens, entendam, assumam a liderança e façam o que a minha geração não fez. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. O Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, se informado e até a nossa próxima edição.